meu nome em português é Edson Adolfo da Silva. E eu tenho o meu nome indígena, que é Carcará Uru. Eu sou cacique do povo remanescentes dos índios Araxás, que na nossa língua é Catuavá, o que deu origem à cidade de Araxá, o nome da cidade de Araxá. Eu estou na 7ª geração de pajés e cacique. E hoje eu exerço o momento o cargo de cacique do meu povo, dos remanescentes do meu povo, e também sou pajé dentro da linha de cura ancestral indígena. Segundo os antropólogos, os arqueólogos, o nosso povo está aqui de 800 a 1400 anos, nessa região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nós somos ao todo em Araxá 286 pessoas descendentes indígenas desse povo Araxá. Nós descendemos de uma tribo que existia num lugar chamado Bambuí. Isso se perde na noite dos tempos, a gente não sabe que data que era isso. E o cacique Andaiá Velho, que era o meu ancestral antigo, enviou o seu filho, que era o Andaiá Jovem, Andaiá Novo, filho dele, para procurar outras terras, porque estava havendo muita guerra entre os povos lá, com outras tribos, né, da região, e o povo estava aumentando muito na aldeia e estava diminuindo muito os recursos, peixe, os animais, né, então precisava de abrir mais um outro espaço. E o cacique, o filho do cacique, o Andaiá Jovem, que a gente fala, Andaiá Novo, veio com o pessoal dele, subiu pela Serra do Uruburetama, na região de Itapiraí, e atingindo uma região que hoje chama-se Argenita. Ele subiu por cima da Serra da Bocaína, que o pessoal fala Bocaina. E chegando lá, já estava ficando escuro, estava de noite. Eles já estavam com uma caminhada de 3 dias, subindo essa serra. Chegou nessa região nossa aqui ao anoitecer. Eles pernoitaram no alto da Serra da Bocaína. Quando foi ao clarear do dia, no hábito nosso é levantar antes do sol sair, antes do sol raiar. Ele acordou, as primeiras luzes, né, do avô sol. Ele observou todo o local e viu que tinha uma mata linda, tudo mato, fechado, e tinha muita caça, muito pássaro. Era um lugar muito alto, muito bonito. Aí o cacique, com os guerreiros ao lado dele, nos rituais que a gente faz todo dia ao amanhecer, nesse ritual veio a inspiração que ele falou, essas palavras, depois de fazer o ritual do avô sol, que nós saudamos o sol todos os dias, olhando para toda aquela mata fechada, né? Muitas águas, nascentes de águas, lugar lindo, maravilhoso. Ele pronunciou na língua tupi essas palavras: Ara Sé Essá. Tupã Essá, Ara Sé Essá. Ayanderu, Yamandu Essá, Ara Sé Essá. O Aporá, cacique Andaiá, Oque Aru Ara Sé Assá. Isso quer dizer, saúdo a terra e o local, em nome de Deus, em nome de Tupã, em nome de Anderu, que é Deus, o grande Espírito, essa terra de onde tudo se avista, de onde tudo se vê. Terras altas, de onde tudo se vê. Esse é o nome da nossa cidade, na nossa língua. Traduzindo para o português, lugar alto, onde tudo se vê. Entre os memorialistas de Araxá, que se dedicaram a escrever a história dos Araxás, entre eles há uma vertente que afirma da descendência, né, que os Araxás históricos tiveram a partir da divisão de um grupo conhecido como Tremembé, que habitava o Nordeste, o atual Nordeste brasileiro, né? E eles, em expansão do norte para o sul, eles guerrearam, e em processo de guerra, até a região ali mais ou menos central de Minas Gerais,
e houve uma cisão nesse grupo e aí se formou um grupo que era conhecido como Catuauá-Araxá. Bom, aqui na região do Triângulo Mineiro, nós temos que pensar o seguinte: Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, oeste de Minas, incluindo o Alto Paranaíba, e o noroeste, né, também de Minas, o atual estado de Goiás e o leste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ele era ocupado por um conjunto de povos indígenas, tá, que pelos luso-brasileiros foi dado o nome de Kayapó. Tá? Era um conjunto de povos, possivelmente aparentados, possivelmente da família G. Tá? Eles guardavam algumas semelhanças culturais. Tá? A região central do Brasil, o Planalto Central e suas adjacências, ela era predominantemente habitada por povos do tronco Macro-G, da família G, e que ficaram conhecidos na documentação como Kayapó. Kayapó, portanto, é um termo generalizante utilizado para se denominar um conjunto de povos que ocupava toda essa região que eu descrevi. Os povos indígenas, ele tem quando a gente fala de cultura, o que a gente está falando? De hábitos, de costumes muito diferentes do nosso. Por exemplo, a alimentação, né? São alimentações à base de frutas, né? A espiritualidade, a maneira como se conecta consigo mesmo. Porque aquela região onde está a cidade de Araxá, ela era conhecida como Sertão dos Araxás, ou seja, sertão do povo Araxá, do povo indígena Araxá. Em janeiro de 1751, tem um documento do governador de Goiás, Dom Marcos Noronha, Conde dos Arcos, que ele endereçou ao rei Dom José. Né? E nesse documento, eu vou abrir aspas para a citação, né? O governador ele afirma, né, que os Kayapó do Sul, que era aquele grande grupo que habitava aqui no Triângulo Mineiro, dentre outras regiões, eles haviam feito uma hostilidade aos Araxás. Né? Então eu vou citar esse documento aqui, abro aspas, que não só lhe fizeram uma grande mortandade, mas depois lhe cativaram todas as mulheres e crianças, as quais levaram para o seu alojamento para as comerem, porque sempre que tem ocasião, se sustentam de carne humana. Aqui nós estamos diante de uma afirmação de um documento que creditou aos Kayapó do Sul, o povo G, a prática da antropofagia. Só que a antropofagia ela não é praticada, e ela nunca foi praticada, por povos da família G. A antropofagia ela era muito creditada aos povos como uma forma de legitimar o uso da força, o uso da guerra justa. Né? O que era a guerra justa? Era a guerra contra povos indígenas, tá? Em que os sobreviventes, depois dos ataques, né, às aldeias, os sobreviventes eles eram inseridos na sociedade colonial como escravos, ou seja, indígenas escravos. Isto era um dos principais interesses da guerra justa. O que não, de certa maneira, não inviabiliza a possibilidade de que outras aldeias existissem naquela região, né? E que talvez, né, isso falta trabalhos aí que possam aprofundar, que demonstrem essa ligação histórica, né, entre os Araxás atuais e os Araxás históricos, né, do século XVIII. Tudo é um momento histórico, político, econômico, né? A gente não tem mágoa de nada que aconteceu, sabemos que a nossa história foi muito dolorida, no entanto, a história contada, chamada oficial, não é a história verdadeira, porque essa história é contada por os vencedores, e nós somos os vencidos. Então, quando nós lemos os documentos, nós temos que atentar para a crítica, para se perceber quem escreveu, com que intuito escreveu, né? E para quem escreveu. Não cabe ao historiador, não cabe ao antropólogo, não cabe ao cientista social falar ou afirmar que um povo indígena é ou não indígena, que um determinado povo é ou não indígena, né? Isso cabe a eles, ao próprio povo. Nós, a maioria dos povos indígenas, ou no caso nós, remanescentes indígenas, que é muito mais complicado que quem mora nas aldeias, ficamos praticamente ocultos, certo? Até 1980, quando surgiu
quando foi feita a nova Constituição, né? Que aí, na nova Constituição, foi colocado o artigo 23, outros artigos mais da Constituição, em que fala dos direitos dos povos indígenas, né? E hoje nós temos o auto-reconhecimento, que antigamente um sujeito que estudou, que era antropólogo, ele analisava a pessoa, entendendo? Segundo o conhecimento dele, para falar que a pessoa é indígena, entendendo? E não é. Nós aqui intitulamos indígenas, nós batalhamos demais em cima disso. A gente sabe as nossas origens. Quem é que vai falar a origem melhor do que você? Quem que é seu pai, seu avô, do que você? De 1880 para cá, aí começou a despontar os movimentos indígenas, porque teve espaço, que antes as pessoas eram criticadas, às vezes era ridicularizado, entendendo? Era discriminado. Então a gente ficava oculto. Meus pais, né, meus avós, faziam o ritual, era menino, fazia o ritual mais escondido, não batia tambores altos para não chamar a atenção de ninguém, entendendo? Por causa disso, era muito discriminado, entendendo? Então o que acontece? De lá para cá, o pessoal começou a desenvolver e os próprios povos indígenas, dadas as instruções espirituais, nós seguimos muitas instruções espirituais dos nossos ancestrais, né? Viu que o seguinte, a nossa cultura, para ser respeitada, nós tínhamos que procurar mostrar para outros povos nossa cultura, porque uma pessoa, para julgar ou falar alguma coisa de outra cultura, de outra pessoa, tem que conhecer. Então, a gente procura levar a cultura indígena para as pessoas, a nossa maneira de ser e de viver, e a nossa maneira de paz, entendendo? Com isso, nós conseguimos o quê? A simpatia de todos os povos. Nós, principalmente nós que moramos na cidade de Araxá, que traz o nome do povo Catuauá Araxás, desde cedo, desde muito cedo, a gente começa a ter esse incômodo, né? Tem algo faltando. Sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista ético, a gente sempre sentiu que havia algo faltando. Até que nós, né, vamos crescendo, né, a nossa geração, o nosso grupo começa a crescer, a ter acesso a essas informações e começa a perceber que a história não era bem como era a história nos ensinadas nos livros, né? E diante de todo esse trabalho, em 2006, né, oficialmente, juridicamente, nasce a Andaiá, né, a ONG, né, o Instituto Andaiá Araxás. É resultado de um trabalho que começa com o pai do cacique Carcará-Uru, né? Então, um dos grandes objetivos do Instituto Andaiá Araxás é resgatar isso através da história que é contada, que é falada, que não foi escrita por portugueses, mesmo porque os índios não escreviam, né? Não tinham relatos históricos registrados na Europa, não tinha relatos históricos registrados na corte portuguesa. A história indígena é contada de ancião para o seu povo, que replica isso para o seu povo, que replica isso para o seu povo, né, para os seus descendentes. Então, essa história contada, ela não está registrada nos livros dos portugueses. E nem por isso ela deixa de ser verdade. Então hoje é muito importante que nós, né, que nascemos dentro das cidades, que conhecemos, né, os nossos direitos e conhecemos os direitos deles, também unam força dentro do seu trabalho, dentro de toda essa defesa, para que a gente possa contar, realizar essa releitura da nossa verdadeira história, né? E assim possa valorizar e promover isso para todo mundo. Então eu convivi com 3 gerações, com o bisavô, com o avô e com o pai. E hoje eu estou ensinando toda a tradição nossa para os meus netos. Eu tenho o neto, o Gabriel, que está com 16 anos, e o Gustavo, que está com 8. E eu estou passando para eles. Porque na nossa tradição indígena, a gente passa para o primogênito, certo? As coisas principais. Tudo que meu avô, que é o cacique aqui, tá passando para mim, cara, é uma coisa extraordinária. Porque eu estou aqui representando todos os meus antepassados. Meu avô, meu bisavô, meu tataravô que começou, entendeu? É um orgulho, é uma responsabilidade. E se eu passar uma coisa pra mim mesmo aqui, ficar só pra mim, vocês não vão saber, nunca vão saber, entendeu? Coisas, línguas indígenas, o que significa cada desenho desse aqui, entendeu? Vocês nunca vão saber. Vocês podem pesquisar que é muito pouca informação, comparado a outros lugares aí, entendeu? Então nós estamos aqui para ajudar sempre, a gente está sempre aqui de coração aberto, com amor, humildade, sempre.
Todos nós estamos no mesmo navio. Aqui é um barco, o mesmo navio. Se esse navio afundar, nós afundamos tudo. Entendendo? Então não adianta se é preto, se é branco, se é japonês, se é rico, se é pobre. É o mesmo barco. Essa é a ideia indígena nossa. A gente chama de maneira de ser e maneira de viver. Entendeu? Então eu procuro passar isso para os meus descendentes e para todas as pessoas. Eu agradeço a todos vocês, que Tupã abençoa, Nyanderu abençoa, agradeço os ancestrais, saúdo a corrente Marrá, a corrente cristalina, e saúdo a corrente magnética, saúdo os grandes mestres da grande fraternidade branca, e agradeço meus ancestrais, o amparo, a proteção que nesse momento me deram e deram a todos vocês. Viemos em paz e estaremos sempre em paz. Auê.